Meus amigos, quando eu ingressei no movimento espírita, bem jovem, com 15 anos, e li a primeira obra, o livro Nosso Lar, e logo em seguida eu fui apresentado ao Evangelho redivivo, na obra do codificador e na obra do benfeitor Emmanuel. Eu sempre me deu uma vontade, sempre tive essa vontade imensa, seria tão bom poder conversar e ouvir o Cristo vivo. Agora que eu sei que Ele é vivo, poder conversar com Ele, falar com Ele. E talvez esse seja um desejo de muitos de nós. E então, a primeira obra que começou a mudar o meu pensamento a respeito disso foi a obra Obreiros da Vida Eterna, quando se materializa na colônia Nosso Lar, Asclépios. E os espíritos que haviam sido selecionados para fazerem pergunta a Asclépios começam a trazer dúvidas do coração, de verdade, de quem estava vivendo, trabalhando, enfrentando dificuldades. E o Asclépios abria um pergaminho, num gesto profundamente simbólico, e ele respondeu a todas as indagações citando um versículo do Novo Testamento. Ali eu comecei a desconfiar. Até que li com mais maturidade. Porque a nossa leitura amadurece conosco. Quanto mais maduro, quanto mais vivido, quanto mais experimentado, mais madura é a sua leitura da obra. Então eu precisei amadurecer muito para ler o trecho em que o Cristo aparece pela segunda vez a Paulo. E aqui vai um desabafo. Todos nós citamos, todos nós repetimos a aparição de Jesus a Paulo às portas de Damasco. Essa é a segunda passagem que eu quero ensinar para o meu papagaio, lá da minha mãe. Porque todo mundo repete isso. Mas há uma aparição mais intensa, muito mais profunda do ponto de vista dos objetivos gerais do cristianismo, que é quando Jesus aparece a Paulo na igreja de Corinto. Em Corinto. Corinto é uma cidade maravilhosa. É algo assim especial. O Cristo aparece a Paulo, agora não mais para chamar o perseguidor, para redimir aquele que estava se perdendo na encarnação. Paulo estava se perdendo. Paulo estava comprometendo a sua encarnação. Como era uma encarnação muito valiosa, muito importante, o Cristo veio chamar. Agora não. Agora nós temos em Corinto um apóstolo experimentado. Agora nós temos um apóstolo sofrido, vivido, perseguido, e com um senso de responsabilidade, com um senso de compromisso,
chorando porque não podia atender a todas as demandas do trabalho. E o Cristo diz assim: escreve. Escreve. Naquele momento, 52, nós tínhamos uma primeira edição reduzida do Evangelho de Mateus, que depois ia ter a revista e ampliada, né? Não tinha muita coisa. As cartas que vão surgir dali, as cartas de Paulo, são os primeiros documentos do cristianismo. E o Cristo diz assim: doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te os meus pensamentos. Escreve. E aí Emmanuel conclui da seguinte maneira: daquele dia em diante, começa o movimento sagrado das cartas, que provinham da esfera do Cristo. Então, se você tivesse a oportunidade de encontrar o Cristo, você acha, demorei 20 anos para entender isso, você acha que ele ia dizer algo ou repetir algo? Ele ia repetir. Ele ia repetir. Mesmo que nós fizéssemos uma enquete aqui, cada um aqui pudesse fazer 50 perguntas, todas as respostas seriam repetições. Para qualquer dúvida. Qualquer coisa que você quiser perguntar. Qualquer coisa. Sem censura. Já está respondido. Então eu fiz uma brincadeira aqui do papagaio da minha mãe, que já decorou a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Daqui a pouco está fazendo palestra. Mas o papagaio só vai ter um probleminha. E nós temos uma vantagem em relação a ele, por enquanto. Porque se você ficar estacionado, ele vai evoluir e vai passar na sua frente. Nós temos uma vantagem. Nós podemos transformar o que está dito em vida. Transformar o que está escrito em vida. Já está dito. Quando você abre o Evangelho, quando você abre a carta de Paulo, é o Cristo falando com você. O amor tudo suporta. O amor não se comporta com falta de decoro. O amor confia, tudo crê, né? Que é o verbo confiar. Você vai ouvir em momentos em que você se sente perdido no meio da multidão, nadando contra a correnteza, ou alvo das críticas mais agressivas. Você vai ouvir ele dizendo assim: se Deus é por nós,
Quem será contra nós? E no momento que você estiver passando em revista, ou no momento em que você estiver experimentando as expiações mais dolorosas que estão reservadas para você, é preciso compreender isso. Quem encarna, precisa se preparar para as expiações que estão reservadas para você. Precisa entender isso. E quando você chegar com o coração dolorido, você vai ouvir o Cristo dizendo: no mundo tereis aflições. Então, é a voz dele dizendo: você está encarnado, há uma cota de expiação, há uma cota de provação, há as, abre aspas, vicissitudes da vida corporal. O que é vicissitude da vida corporal? Por exemplo, eu estou morrendo de medo hoje no almoço, por causa do azeite de dendê. Estou com medo, estou preocupado. Né? Por quê? É uma vicissitude da vida corporal. Você pode ter um desarranjo intestinal. Isso faz parte de estar encarnado, gente. Encarnado gripa. Encarnado cai. Encarnado envelhece. Encarnado desencarna. Há uma voz dizendo. Há um Cristo vivo, mas há uma voz dizendo. A pergunta que a obra Paulo Estevão nos faz é: você se aproxima para falar ou para ouvir? Você se aproxima para falar ou para ouvir? Tem que ouvir. O Cristo é guia. Mas você tem que tomar a decisão de ser guiado. Essa decisão ele não vai tomar por você. O Cristo fala, mas você quem decide ouvir.